A minha cabeça é muito ruidosa. Aliás, isso é uma das coisas que eu sinto muito e é por isso também que caminho, para que o ato de caminhar e essa movimentação, essa fricção da gravilha, não é? Essa ação de deslocamento me permita um outro conectar comigo mesma, porque enquanto estou nesse esforço físico, tento acalmar o esforço mental. Eu, quando falo aí desse caminho, é claramente não só um caminho geográfico, mas é também um caminho reflexivo, não é? E é um caminho interior, de uma viagem interior à procura de mim mesma. Isto tem sido muito o que eu tenho feito nos últimos trabalhos. Esta minha necessidade de estar em contacto com a terra, de estar presente nela, de a sentir, de a cheirar, de mergulhar nela, metaforicamente, obviamente, mas ter esta ideia de ser, de certa forma, tocada, não só tocar o território, mas como o território também me tocar, está muito presente nesta exposição. Nós temos aqui 3 peças, a exposição começa em torno de um elemento central, que é uma pedra, chamei-lhe pedra, apesar de o não ser, que eu encontro numa dessas caminhadas. E este elemento é um elemento que imediatamente me chamou muita atenção pela sua forma antropomórfica. Eu senti que não a podia deixar para trás e, portanto, decidi levá-la então para o ateliê. E ficou muito tempo na mesa, nas estantes do ateliê, sem eu saber exatamente o que queria fazer com ela ou que forma final é que esta obra poderia ter. Neste sentido, o processo da fotografia entra como uma forma cuidada de observar algo. Aquilo que nós temos aqui, que é um painel de 50 fotografias, é quase uma leitura obsessiva desse objeto, em que eu tento que não me escape nada dessa pedra, não é? E à medida que o faço e à medida que vou olhando com cada vez mais cautela para essa pedra, vou-me apercebendo das suas fissuras, das suas cicatrizes, das suas imperfeições, e nisto nasce um sentimento também de empatia e de reconhecimento. É uma cabeça, ela é um crânio, ela tem esta aparência e aquilo que eu fiz posteriormente foi pensar o que é que paira então sobre esta cabeça? O meu processo artístico é silencioso na medida em que eu preciso muito de preparar o ambiente à minha volta. Portanto, isto acontece por fases. As coisas que eu encontro no caminho são as coisas que eu levo para o ateliê e que depois me debruço e sobre as quais teço reflexões, seja através da fotografia, seja através do desenho, seja através da palavra, que são as linguagens que eu utilizo, não é? O espaço, ele entra depois como uma outra dimensão em que tudo isso tece a narrativa daquilo que eu quero dizer. O espaço é sempre um lugar de acolhimento. Sendo que o primeiro espaço foi esse do caminho, o segundo é o do ateliê, o terceiro pode ser o do espaço expositivo. Eu acho que nós andamos sempre a girar sobre nós mesmos e à procura de alguma coisa que muitas vezes não sabemos o que é, que não temos exatamente a resposta, mas nem por isso o deixamos de fazer. Esta sala tem 6,56 metros de pé direito. Eu nunca tinha trabalhado num espaço com estas características, para já não falar que são 15 de comprimento, mas depois só temos 13,20 de largura. Ela é muito particular, mas eu sentia que esta verticalidade tinha que ser trazida para a leitura da obra. E por isso é que este fio de prumo nos arrasta a olhar até ao teto. Assim como o prumo que segura a pedra, não é? Arrasta o olhar até ao chão, lembrando-nos que nós pertencemos a um lugar, e a base desta escultura, mais uma vez, é um desenho que remete à circularidade deste caminho.
peça que encerra, digamos assim, a exposição são 3 desenhos, são 3 composições feitas com pigmentos naturais que eu encontrei também nesses caminhos. Estes caminhos são realmente esta necessidade do toque, da observação, seja cromática, seja textural. E, portanto, os desenhos que nós vemos na exposição são... Um é feito com argila amarela, outro é feito com argila vermelha e o outro é carvão. Porquê a forma circular? Acho que já expliquei anteriormente, faz muito sentido este frisar o tempo todo que nós estamos a encaminhar em círculos, mas eu acho que este círculo, lá está, pode ser ascendente, descendente, mediante o momento da vida em que estamos. É por isso também que, se calhar, depois optámos, em conjunto com o curador, com o Miguel Bonaf Pérez, por expô-los na vertical, mais uma vez para fazer referência direta ao pé direito da sala e à disposição que se encontrou harmoniosamente para que as 3 peças também pudessem conversar entre si. Porquê Frei Luís de Sousa? Frei Luís de Sousa não deixa de ser uma peça muito feita em Portugal, principalmente no contexto escolar. Mas de todas as peças bastante feitas, talvez seja aquela que carece mais de um tipo de leitura e um tipo de encenação contemporânea. O que nós queremos fazer é, ao montá-la hoje, montá-la criticamente e devolver a potência de crítica que Almeida Garré já tem com Frei Luís de Sousa aos dias de hoje. Ou seja, a nossa montagem pretende criticar ou questionar hoje quem é o Sebastião de hoje, ou quem são os Sebastiões de hoje e o que é Portugal e Alcácer de Quibir hoje. Hoje é o último dia da nossa vida que se fala então. O último. Agora ide ver o que ela está a fazer, que não esteja a ler ou a estudar, que aquela criança está sempre a estudar. Oh, bonito! Eu há mais de meia hora no irado passeando a ver as faluas e os bergantins que andam para baixo e para cima, e já aborrecida tanto de esperar, e o Sr. Telmo aqui, posto a conversar com a minha mãe sem se importar de mim. Que é do romance que me prometeste? Não é o da batalha, não é o que diz... Postos estão, frente a frente, os 2 valorosos campos. É o outro. Por muito que a gente tente pôr esta leitura em cena, nós teríamos de arranjar uma outra leitura dentro do texto, um outro plano de dramaturgia que segurasse a interpretação destas alunas que estão a sair de um curso de teatro. Então, aliar uma coisa à outra foi um golpe que a gente aqui arranjou dentro do texto, não destruindo o texto existe, está lá, colocamos em cima dele uma presença de um coro de alunas que está a fazer aquele espetáculo e que começa a insurgir-se contra a maneira de fazer aquele espetáculo. Leva-as para uma pergunta que para elas é muito importante neste momento que estão a sair de um curso de teatro, que é se o que elas pensam do teatro vai fazer sentido quando saírem daqui. Nesta escola, tal como em muitas outras escolas de teatro, se baseiam nos estudos dos grandes mestres do teatro e que claramente são verificados pela sua eficácia, mas que o que nós percebemos com este projeto foi que realmente devemos às vezes questionar esses métodos, pôr em questão
saber se os estamos a utilizar porque são realmente uma orientação, porque a verdade é que podem orientar-nos e ajudar-nos no processo. Por exemplo, para um principiante, e falo eu também, esses métodos ajudaram-me muito a construir personagens, a descobrir a minha maneira de atuar, mas por outro lado, às vezes também nos colocavam uma limitação, porque tentávamos seguir à regra esses métodos na procura desse tal ideal de beleza do teatro e muitas vezes utilizamos esses métodos, esses esquemas, mais como uma limitação, dificulta-nos às vezes um bocado a nossa própria descoberta, a nossa autonomia no processo artístico e com este projeto o que tentámos foi fazer um balanço entre os dois. É o da Ilha Encoberta, onde está El Rei Dom Sebastião, que não morreu e que há de chegar num dia de névoa muito cerrada. Ele não morreu, não é assim, minha mãe? Ai, minha querida filha, tu dizes coisas. O Eduardo Lourenço, quando analisa no Labirinto da Saudade, aquele importante texto, a psique portuguesa, ele fala que a psique portuguesa está fundada em 3 grandes traumas. Eu vou falar do primeiro e do segundo. O primeiro é muito básico. A fundação do próprio Portugal vem de uma quesília entre mãe e filho. E isso é o primeiro trauma. O segundo trauma, esse sim é o mais importante falar, que é o trauma que permanece até aos dias de hoje, que é o mito sebastianista. Desde o momento do sebastianismo começou-se a fundar uma nova identidade portuguesa e uma identidade que permanece até hoje. E com este texto nós queremos falar, num sentido mais lato, dessa necessidade identitária portuguesa de voltar atrás a um passado onde Portugal supostamente era grande. Não digais isso! Deus há de fazer outro melhor, que lhe merecem ambos. Vosso pai, Dona Maria, é um português às direitas. Eu sempre tive em boa conta, mas agora que eu vi com aquela alma de português velho... Nós queríamos falar ou refletir principalmente sobre esse sentimento português de uma nação saudosa, das glórias passadas, refletir também sobre o pessimismo presente, tendo em conta que muitos dos discursos que estão no Frei Luís de Sousa podem ser substituídos por alguns discursos que ouvimos ainda hoje em dia e por isso é que nós fazemos uma abordagem mais contemporânea do Frei Luís de Sousa, questionamos a história e a forma como ela foi contada, lá está, e de que maneira é que a nossa história influencia as nossas escolhas e o peso que o nosso passado tem, basicamente, sobre as nossas escolhas. Encontrei a Maria à beira do rio, lavando os coeiros do bendito filho. Ó bento airoso, mistério divino, Maria lavava e São José estendia. E o menino chorava com o frio que fazia. Este álbum é um conjunto de canções que eu venho reunindo já desde há algum tempo. Então isto é um projeto musical que assenta na raiz tradicional, mas também simultaneamente navega em universos que são
que são mais patentes na música contemporânea e na música improvisada, no jazz. Surgiu da ideia de conhecer alguns destes temas e da curiosidade acerca da nossa música tradicional, principalmente da zona de onde eu sou oriundo, da Beira Baixa, e então comecei a ouvir temas tão bonitos e se calhar tão esquecidos no tempo, que decidi dar-lhes uma nova roupagem, uma nova vida, transportando-os para este universo singular que é cantar e tocar contrabaixo ao mesmo tempo. Do airoso mistério divino, calai meu menino, calai meu amor. É que as vossas verdades me matam com dor. É que as vossas verdades me matam com... Esse contra já é um selo do meu trabalho. Além de ser contra, do contrabaixo, do próprio instrumento, contemporânea, tradição. No início de cada uma das palavras tem a junção depois da palavra final. Eu gosto muito de brincar com as palavras. O meu álbum anterior chamava-se Voz Contrabaixo, normalmente é a designação que aparece quando toco ao vivo. Este chama-se Contemporânea Tradição, Contra. O próximo vai chamar-se Contracantos, vai ter sempre esse selo do Contra. Gitana que adivinhas, me lo digas pues no lo sé. Si saldré de esta aventura o sin ella moriré, o sin ella perco la vida, o sin ella triunfaré. Tu gitana que adivinas, me lo digas, pues no lo sé. A música tradicional, a importância é extrema, porque nela está contida toda a raiz de um povo, ou seja, estes cantos, como diria no cancioneiro, como está patente no cancioneiro popular português, estes cantos do trabalho e do pão existem como sinais tangíveis de uma navegação terrestre, o respirar fundo de uma esperança infinita. Estou a ler uma citação precisamente do cancioneiro popular português e que acho lindíssima, que é assentar este trabalho numa raiz e esperar, ter esperança neste trabalho, que ele não se perca no futuro. No fundo é também tentar mostrar este trabalho a outros públicos, tentar criar interesse, nomeadamente também noutra profissão que desenvolvo e que gosto muito. Sou professor e também ensino aos meus alunos passo aos meus alunos algum deste conhecimento e tentando mostrar-lhes a beleza deste grande tesouro que nós temos, que é o nosso cancioneiro popular. Se fores ao São João, ai, se fores ao São João, ai, trazei-me um São Joãozinho, ai, trazei-me um São Joãozinho. Se não pudereis com grande, ai, se não pudereis com grande,
se prestam mais para esta linguagem, outros que se prestam menos, há uns mais conhecidos, outros menos conhecidos, mas é sempre muito interessante descobrir como o tema é na sua forma original e depois como é que eu chego ao produto final. Normalmente faço uma linha de baixo que vai servir de acompanhamento para a melodia vocal, mas depois vou entrelaçando essas duas características, ou seja, o contrabaixo tem muitos potenciais, é um instrumento que para mim não tem início nem fim. Dá para fazer percussão, dá para tirar harmónicos, dá para fazer sons um pouco menos usuais do que aqueles que nós vemos habitualmente na função de um contrabaixo. Ou seja, eu ponho a fazer partes mais percussivas, ponho a fazer mais harmonia, melodia também, às vezes a acompanhar a voz. Pronto, todos esses ingredientes, por assim dizer, depois vão se juntar no bolo final que resulta do produto da música já transformado. Ai, é o Senhor São João, ai que foi dar voltas ao campo, ai que foi dar voltas ao campo. Se foreis ao São João, ai se foreis ao São João. Não há contemporâneo sem antes ter havido tradicional. E eu acho que resulta bem aqui é nós ouvirmos em estado puro as canções tradicionais e depois tentar nunca desvirtuar a sua beleza original, juntar-lhe a linguagem contemporânea, novos ritmos, reharmonizações, novas técnicas, juntá-las a isso que não estava patente na sua raiz tradicional.